Olá! Hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouco como foi e como é a minha história com a amamentação da Alice. Tiveram muitos perrengues desde o começo, principalmente no começo. Hoje a Alice tem 3 anos, eu continuo amamentando ela continua mamando. Muitas pessoas ficam muito surpresas de como ela ainda mama, por que ela ainda mama, então eu vou falar um pouquinho sobre isso pra desconstruir alguns preconceitos aí, contar todos esses perrengues e mostrar como uma amamentação prolongada, talvez dê esperança a outras mulheres que estão passando por perrengues e querem aumentar, de como às vezes a gente consegue superar muitas coisas, muitas dificuldades que não foram poucas, conseguir continuar com a amamentação por mais tempo, se assim desejarmos, né? Então vou começar lá do começo, desde que eu engravidei, mesmo antes de engravidar, eu acho que eu sempre tive esse desejo de amamentar, sempre achei que seria uma coisa que eu ia gostar de fazer, já sabia que isso fazia muito bem pro bebê, pra saúde dele, sempre foi um desejo meu. Aí mesmo durante a gravidez eu já fiz 2 cursos de amamentação pra entender um pouco como é que funcionava, o que precisava ser feito. A minha mãe amamentou os filhos muito mais do que a média na época. A maioria dos bebês eram amamentados 4, 5 meses naquela época, década de 80, comecinho de 90. Ela me amamentou até 1 ano e 2 meses, a minha irmã até perto de 1 ano, meus irmãos gêmeos também até perto de 1 ano. Então eu sempre vi valor nisso, porque eu sempre vi ela fazendo e falando de quanto era importante. E eu acho que por isso também, um pouco desde a gravidez, eu já busquei informações sobre isso, já fiz 2 cursos e já queria estar um pouquinho preparada que fosse, porque eu queria que desse certo, queria muito que desse certo. E aí, como vocês talvez tenham visto no meu relato de parto, meu parto foi um pesadelo, foi muito violento. Se você não viu, vou deixar o link aqui também. Mas tinha alguns riscos de que, por ser um parto meio violento, talvez o leite demorasse para descer, talvez eu tivesse dificuldades na amamentação por causa disso. Perdi muito sangue, então isso poderia interferir ali na descida do leite. E aí, quando a Alice nasceu e eu consegui finalmente botar ela no meu peito e ela mamar, ela já tinha nascido há umas 5 horas, eu tinha um pouquinho de colostro e foi suficiente ali nas primeiras horas pra ela ficar tranquila, porque logo que o bebê nasce ele não tem necessidade de volumes ainda de comida, ele tem aquela gordurinha extra que ele teve da barriga ainda, eles nascem geralmente mais inchadinhos assim e podem segurar por um período sem um volume muito grande de leite, então só o colostro ali que é um pré-leite, digamos assim, com muita gordura e muitos nutrientes e anticorpos ali, tudo que o bebê precisa naqueles primeiros momentos. Nas primeiras horas foi aquele colostro, no segundo dia, ela nasceu numa quinta, na sexta ainda amamentei ela várias vezes durante o dia, estava tudo sob controle. Na madrugada de sexta para sábado ela começou a chorar mais, então a gente começou a suspeitar que ela podia estar precisando de um pouco mais de leite e não estava dando conta ali, mas eu ainda estava muito naquela de que o corpo vai saber trabalhar o que precisa. Durante o dia, no sábado, ela mamava várias vezes, mas dava para ver que ela não estava tranquila, então a gente acabou decidindo, as enfermeiras lá sugeriram que a gente desse fórmula, elas estavam sugerindo que eu desse 100 ml 60 ml, sei lá, mas eu já sabia que o estômago do bebê é muito pequenininho nesse primeiro momento. Acabei dando, eu acho que 20 ou 30 ml. Ela ficou super tranquila, dormiu tranquila. E aí, quando eu fiz isso, eu vi que ela tava tranquila, eu fui tomar um banho, eu tomei um banho com água quente, consegui relaxar. Quando eu saí do banho, meu leite desceu. Então, eu consegui começar a amamentar ela quando ela tava com 2 dias de vida, amamentar com o leite, já que tinha descido. E aí, fomos pra casa no domingo, no dia seguinte, e ela começou a voltar a chorar mais de novo, a partir do domingo de novo. E aí eu fiquei incomodada, não sabendo se ela tava amamentando o suficiente, tava desconfiada que não, mas não sabia se dava mais fórmula, o que eu fazia. E aí nesse momento eu falei com uma amiga minha e ela me passou o contato de uma amiga que é consultora de amamentação, mora no Brasil também, que é a Carol Daldon. Ela me ajudou muito em vários momentos. Nesse primeiro momento ela me falou muito sobre fazer massagem para tentar fazer o leite fluir, porque por mais que ele tinha descido, talvez a sucção dela ainda não tava boa. Tinha consultoras de amamentação no hospital que tentaram me instruir um pouco melhor também. Aparentemente estava tudo ok, mandei vídeos pra Carol também. Ela também olhou ali e viu que parecia, pelo menos por vídeo, parecia que tava ok, mas aparentemente talvez não tivesse fluindo leite. Então eu comecei a fazer essas massagens, já comprei uma bombinha de extração para facilitar esse estímulo e a tirada de leite. E aí, a partir do dia seguinte, eu senti que começou a dar uma melhorada, ela começou a ficar mais tranquila de novo. Só que esses momentos aí de tensão, de que ela tava mamando menos, ela provavelmente mamou menos do que deveria mesmo. E aí, na quarta-feira, quando tava fazendo 7 dias que ela nasceu, a gente recebeu visita das midwives, que elas vêm na casa aqui das pessoas pra pesar o bebê, ver como é que tá a saúde da mãe,
mãe, a saúde da criança, olhar o ambiente pra ver se tá tudo certo. E aí, no que elas pesaram a Alice, elas viram que ela tinha perdido 12% do peso corporal, quando o que se espera é que se perca 10 em 7 dias, né? Até 10. Já fazia 2 dias que ela tinha engrenado melhor a amamentação, então eu já sentia que ela não tava incomodada, que ela tava feliz, que ela tava tranquila. E eu imaginei que ela possivelmente tivesse já ganhando peso de novo, que talvez ela tivesse perdido um pouquinho mais do que deveria ali nos primeiros dias. Só que daí, mesmo assim, elas me recomendaram ir até o hospital no dia seguinte pra fazer um acompanhamento e conversar com a pediatra daí, pra ver se tava tudo certo com ela, se tinha alguma outra questão, ou se era só essa ajuste inicial da amamentação. E aí no dia seguinte a gente foi pro hospital, ela já tinha ganhado de um dia pro outro, ela ganhou 250 gramas, o que é um monte pra um bebezinho, quase recuperou o peso de nascimento. Na sexta, que foi um dia depois, ela tinha recuperado tudo. Então ali a amamentação tava mais ou menos ajustada. De qualquer maneira, eles ainda pediram pra eu ir uns dias depois, a cada 2 dias eu acho que eu tava indo, só pra garantir que o peso tava dentro do esperado, já tinha recuperado o mesmo peso e que era só isso. E realmente recuperou o peso, não teve grandes complicações nesse momento. Como aqueles primeiros momentos ali de leite fluindo, de pega incorreta, eu acabei tendo um mamilo fissurado. E aí toda essa primeira semana eu acabei tendo uma fissura ali que incomodava muito e tal, chegou a sangrar. E os 2 mamilos, né? Então a Alice começava a mamar, me doía muito, porque a consultora falava, não, é importante que ela continue mamando, ela tem que continuar fazendo a sucção para o leite continuar sendo produzido, e ao mesmo tempo o próprio leite pode ajudar a cicatrizar. Ela até tinha me recomendado fazer uma sessão de laser, mas naquela loucurada que são os primeiros dias, eu não fazia ideia onde fazer isso, não fazia ideia de encontrar alguém para fazer isso. Nesse meio tempo, na sexta-feira, eu fui numa consultoria presencial de amamentação, que foi o que ela me orientou, porque a gente tava conversando só online. Ela falou, eu acho que seria legal alguém olhar de presencialmente mesmo, ver se tá tudo certo. E aí nessa consultoria, a consultora olhou a língua dela e viu e identificou que ela tinha a língua presa. E isso podia prejudicar a sucção, podia ter sido o causador da fissura ou da dificuldade de pega ali inicial. E ela recomendou que a gente fizesse o corte desse frênulo, que é uma microcirurgia com um bisturizinho ali, super simples, super rápido. A criança não tem terminações nervosas ali, então é quase indolor. E aí ela me recomendou que eu fez um encaminhamento pro sistema de saúde para que eu fosse atendida por um pediatra especialista nisso. E aí nesse meio tempo a consultora me recomendou botar um bico de silicone para eu diminuir aquela fissura do mamilo, para tentar proteger, mas ao mesmo tempo extrair com a maquininha para não baixar a produção de leite. Então foi todo um emaranhado de coisas que a gente conseguiu fazer ali para conseguir fazer essa amamentação engrenar e eu parar de ter dor com o mamilo. Então daí mais uns 2 dias ali, então quando a Alice tinha uns 10 dias, a amamentação engrenou de verdade, eu não tinha mais fissura no mamilo e ficou tudo tranquilo. Quando eles me chamaram para fazer então o procedimento do corte da língua, eu fiquei meio até na dúvida, porque tava engrenando bem a amamentação, tava funcionando bem, a Alice tava ganhando peso super bem já, e aí eu fiquei nessa dúvida, tá, mas ela tá mamando bem, tá funcionando? E aí a gente foi na consulta, acho que umas 2 semanas depois, eu acho que a Alice tinha de 3 para 4 semanas já quando foi a consulta, tava mamando bem, ganhando peso, e aí a médica nos explicou, ela nos mostrou, não, realmente ela é difícil de ver isso aqui, porque não era como se fosse um preso, super preso, era uma pontinha bem lá no fundo. Ela falou, ó, por causa desses sinais aqui, nos explicou tudo, os sinais que tinha, e nos falou, ó, por mais que a amamentação esteja fluindo bem agora, se não for feito nada, esse pequeno frênulo que ela tem, ele pode, daqui a alguns meses, dificultar, talvez ela vai ficar muito tempo no peito, talvez não consiga succionar da maneira correta, e isso pode acabar prejudicando a amamentação daqui a um tempo, mesmo que agora ela esteja funcionando. Então eu recomendo que vocês façam de qualquer maneira. E a gente achou que fazia muito sentido, e aí fizemos o corte. É uma coisa muito simples, muito rápida. Durante 24 horas ela ficou meio incomodadinha, meio chorando, assim, porque eu acho que até mudou o movimento da língua do que ela precisava fazer, né? Mas depois ficou tranquilo e a amamentação fluiu tranquila por um bom tempo. Lá perto de 2 para 3 meses da Alice, eu tive, pensando nas questões que eu tive na amamentação, né? Eu tive um princípio de mastite, que uma noite que a Alice dormiu um pouco mais, o leite acumulou um pouco mais em algum duto e acabou ficando vermelho e quente. Não chegou a evoluir para febre nem nada, mas já tomei atitudes daí junto com a consultora, ela já conversando comigo já do que fazer para extrair leite, para fazer compressas. Eu não lembro exatamente o que eu fiz, eu sei que a gente conseguiu controlar e no dia seguinte estava tudo certo. Então foi meio que um sustinho, assim, podia ter ficado muito mal, mas
deu tudo certo. Mais ou menos nesse período também, o meu leite parou de encher, assim, sabe? Porque tem mulheres que ficam, às vezes, todo o período de amamentação com leite, assim, que se demora muito pra esvaziar, o peito enche muito. E o meu não, o meu mais ou menos, que chama que o leite regulou, né? Entre 2 a 3 meses, por aí, o meu peito já ficou mais, uma aparência mais normal, sem ficar aquela coisa muito cheia. O leite ia sendo produzido quando a Alice mamava mais. Só se ela ficasse muitas horas sem mamar, enchia um pouquinho mais. Mas era pouquíssima coisa, assim, não chegava a ficar aquela coisa que no começo parece que vai explodir, assim, fica muito cheio. Mas aí fluiu com uma certa facilidade, de qualquer maneira, fora esse detalhezinho da princípio de mastite. E aí, lá perto dos 4 para 5 meses, eu tava acompanhando o ganho de peso da Alice e eu percebi que de 3 para 4 o ganho de peso tinha sido um pouco menor, mas ainda dentro do esperado, porque a partir de um período, às vezes, a criança começa a ganhar um pouco menos de peso do que tá ganhando no começo. Mas de 4 meses em diante, um pouco antes de 5, ela começou a ganhar menos peso e ficar com peso muito estável. E aí eu fui marcar uma consulta no médico pra gente ir acompanhar isso. E até chegar a data da consulta no médico, ela já perdido peso. Então, de 4 para 5 meses, ela perdeu 100 ou 200 gramas. O que não pode acontecer para um bebê tão pequeno, né? Nesse meio tempo, a gente estava tentando entender o que podia estar acontecendo. A gente tentou rever tentei fazer extração de leite mais vezes para ver se estava com baixa produção. Investiguei, fiz exame hormonal para ver se eu estava com baixa de hormônio de prolactina, por exemplo. Se eu não estava com hipotireoidismo. Eu fui uma investigação extensa, assim, para ver se era produção de leite, para ver o que podia estar acontecendo. A Alice mamava muitas vezes por dia, então não era por falta de estímulo ali do peito, de falta de acesso ao peito, mas ela não tava ganhando peso e foi mesmo na mesma época que ela começou a acordar várias vezes à noite, então podia ser que tava tendo menos fluxo de leite do que ela precisava. E aí depois, quando aconteceu isso dela perder peso, eu conversei com a pediatra, daí finalmente chegou minha consulta com a pediatra, e ela me recomendou que eu desse fórmula, enquanto que ela fazia o encaminhamento para especialista para ver o que podia estar acontecendo, porque eu amamentava em livre demanda, isso não deveria estar acontecendo, não deveria estar perdendo peso, então tinha que ser investigado, né? Relutei um pouco em dar a fórmula, porque eu tinha muito leite estocado ainda, e aí eu tentei dar o leite que eu tinha armazenado lá do começo da amamentação, que eu precisava estimular muitas vezes, ou às vezes o peito enchia e eu acabava tirando pra esvaziar, para aliviar um pouco. E aí, nesse momento, eu comecei a dar esse leite estocado que eu tinha pra ela, mas depois de uma semana esse leite acabou, porque, né, o estoque era finito. E ela realmente, depois que ela mamava, eu oferecia esse leite no copinho, sempre ofereci no copinho pra evitar que ela tivesse confusão de bicos, porque quando a gente oferece na mamadeira, a sucção é muito diferente, isso pode atrapalhar a amamentação, atrapalhar a sucção. E aí ela geralmente pegava esse copinho e mamava assim com uma loucura de quem tava com fome mesmo. Calma, calma. Calma, amor, calma, papai tá botando mais. E aí eu comecei a imaginar que ela não estava tendo leite suficiente. Começamos a dar esse leite aí que eu tinha estocado. Eu não conseguia mais fazer uma extração de um volume suficiente para eu conseguir complementar essa mamada dela. Eu sei que muitas mulheres não conseguem fazer essa extração. Isso não significa necessariamente que a produção de leite é baixa, é só porque é muito difícil mesmo de extrair num volume assim considerável, dependendo a mulher. Algumas mulheres conseguem continuar extraindo até sempre. Eu só conseguia extrair assim com volume mesmo quando o meu peito enchia, que foi até 2 a 3 meses. Como a gente tava ali em 5 meses mais ou menos, não conseguia mais. E aí eu acabei começando a dar a fórmula pra ela como complemento de mamada. Então ela sempre mamava, depois que ela mamava eu dava um pouquinho de fórmula pra ela, sempre uma quantidade pequena pra ela evitar que ela demorasse muito pra mamar de novo e a minha produção de leite caísse, sempre fazendo estímulos com a maquininha. Então foi super trabalhoso esse período. Eu fiquei assim, ó, eu estimulava com a maquininha muitas vezes por dia, eu dava peito pra ela 1 milhão de vezes por dia. Foi uma loucura, foi muito cansativo pra mim, foi na mesma época que ela tava dormindo muito pouco à noite. E aí, depois de uma semana dando fórmula, a gente foi pra pediatra especialista daí. Só que na véspera da consulta com a pediatra, ela teve sangue nas fezes. Ela teve uma ponta de sangue nas fezes. E aí isso deixou a gente preocupada. Mas aí a gente foi pra pediatra. No dia seguinte já não tinha mais. Foi um episódio isolado, assim, de um dia. Nessa semana que ela tava tendo o leite, complemento de leite S e a fórmula, ela ganhou peso num volume até bem significativo. Eu não lembro quanto é que foi agora. Eu sei que ela ganhou peso, tanto quando ela tomou meu leite adicional, como quando ela tomou fórmula. Só que aí, chegando na especialista, como a gente relatou o sangue nas fezes, ela na hora disse que era a PLV. E aí entra todo um novo capítulo
da novela A PLV. Para quem não sabe, a PLV é alergia à proteína do leite de vaca. O sangue nas fezes é um sinal de que pode ter alergia, só que a médica em 5 segundos concluiu de que aquela eram todas as explicações que teriam para o baixo ganho de peso dela para aquele episódio de sangue nas fezes. Eu tentei encontrar explicações por que ela tinha ganhado peso, mesmo quando eu dei fórmula que ela talvez não poderia estar consumindo, porque a fórmula é feita de leite de vaca, então ela tem a proteína de leite de vaca, teoricamente é pior para ela, e quando ela tomou fórmula, ela ganhou mais peso. A médica me falou que seria só pelo aumento de fluxo, alguma coisa assim. Eu não fiquei muito convencida, mas tudo bem, era uma explicação, eu tava procurando uma explicação, né? Pelo menos aquilo talvez fizesse sentido. E aí ela me deu uma fórmula de aminoácido para ela, porque teoricamente ela poderia tolerar aquilo se o problema fosse o leite de vaca mesmo, e me recomendou que eu fizesse uma dieta de restrição de alimentos derivados de leite de vaca. Eu já sou intolerante à lactose, então eu consumo quase nada de alimentos derivados de leite de vaca. Então eu fiquei um pouquinho intrigada também por isso, porque se eu não tava consumindo alimentos derivados de leite de vaca, ou praticamente não tava, será que isso teria um efeito tão grande no peso dela? Mas como talvez eu tivesse consumido uma coisa ou outra, eu pensei, não, tudo bem, pode ser que ela seja muito sensível e que, apesar de não ter outros sintomas, ela não tinha irritação, não tinha nada que seriam normais ou esperados no caso de APLV. Eu pensei que não, tudo bem, não necessariamente todo mundo tem todos os sintomas, né? Poderia ser só a perda de peso um sintoma. E aí no dia seguinte ela teve uma febre e a gente precisou voltar pro hospital. Ela não tinha conseguido tomar aquele leite, eu tentava dar pra ela cuspir, ela não tomava e eu tava muito preocupada do que eu ia fazer. No dia seguinte ela teve febre, eu tive que voltar pro hospital e eu fiquei muito intrigada se aquela febre não tinha uma relação com aquele sangue nas fezes de 2 dias antes, de um dia antes. E a médica falou que não, que aquilo não tinha relação nenhuma e que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Mas, enfim, fiz só com aquela pulguinha, né? E aí ela nos deu uma nova fórmula, nos pediu pra misturar com o meu próprio leite um pouco pra ela ver se ela se adaptava, mas ela se adaptou mais fácil com a nova fórmula que ela deu, era outra marca, não sei, era mais quebrada ainda a proteína, se não me engano. E aí ela começou a tomar, então eu comecei a complementar depois as mamadas com esse novo leite, e aí ficou tudo bem, tava tudo certo, eu comecei a fazer dieta e ela voltou a ganhar peso num volume até significativo. Mas eu fiquei um pouco intrigada com aquela questão de APLV e eu fui dar uma pesquisada e eu vi que os protocolos pedem para fazer uma eliminação do leite da alimentação da mãe, de derivados e de tudo, e depois de um mês ou de um mês que os sintomas estivessem sumido, retomar a reintrodução desses alimentos para testar se realmente aparecer reação de novo, é porque aquilo era APLV. E eu questionei a médica, ela falou, quando a gente voltou lá depois de um mês, eu questionei ela falou, não, isso aqui era isso mesmo, agora sumiram os sintomas, então tá funcionando. Só que eu fiquei intrigada, porque na verdade ela tava tomando um volume maior de leite, tava ganhando peso, e se não fosse aquilo, sabe? E ao mesmo tempo, ela já tinha começado a introdução alimentar nesse período. Ela começou a introdução alimentar e ela tava comendo um monte. E aí a gente foi pro Brasil, tudo umas semanas depois, assim, na sequência. E aí quando a gente foi pro Brasil, eu acabei marcando uma médica lá, porque eu tava intrigada com aquela questão de não ter sido feito o teste depois da exclusão dos derivados. E aí, quando a gente chegou na médica, eu fui conversar com ela e eu achei o atendimento, eu paguei caro, médica particular do Brasil, eu achei o atendimento muito ruim. Ela não tava seguindo protocolos também, ela também achou que não precisava refazer o teste. Como a Alice já comia muito bem, tava ganhando peso, eu falei pra ela que eu tava sentindo que eu podia reduzir a fórmula que ela tava tomando, porque eu comecei a perceber que ela tava tendo confusão de fluxo, porque ela mamava um pouco e já esperava pela fórmula, porque a fórmula é mais rápido de tomar do que ter que ficar sugando. E aí eu comecei a ficar com medo dela acabar rejeitando daqui a pouco o seio pra dar prioridade pra fórmula. E aí eu falei isso pra médica, que ela já comia muito bem, ganhava muito peso, que eu achava que a gente podia reduzir o volume de fórmula aos pouquinhos, pra ver se ela conseguia ficar só na alimentação. A médica falou que não podia reduzir, que eu tinha que dar mais fórmula pra ela. Ela fez vários comentários que eu vi que ela não era muito pró-amamentação, pelo jeito, sabe? Tudo diferente do que eu pesquisava até de outras mães ajudando, que também eram... Eu entrei em grupos de APLV, então tinha muitas mães muito informadas ajudando. E aí eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, mas eu não quis fazer nada enquanto eu tava no Brasil, porque a gente tá fora da rotina e tal, eu mantive tudo como tava. Só que aconteceu, deu comer sem querer o recheio do frango que a minha avó fez pro Natal, que ela não me falou que tinha queijo, mesmo eu tendo deixado claro que não podia nada, que não tinha queijo, ela não me avisou, eu perguntei, ela falou, não tem nada, ela não se deu conta. E aí eu comi e nada aconteceu. A Alice não teve sintoma nenhum, não teve nada, continuou tudo normal. E eu pensei, isso tá esquisito. Vou fazer um teste. Vou tentar começar a reduzir
essa fórmula que eu tô dando pra ela, pra ver o que acontece. Como ela tava comendo, eu não tava muito preocupada, ela tinha ganhado muito peso também, eu não tava preocupada. E eu reduzi a fórmula. Reduzi em 2 semanas ou 3, eu consegui tirar totalmente a fórmula. Ela comia muito bem e ela amamentava nos outros períodos. E depois de eu tirar a fórmula, e teve um mês que ela ganhou 1 quilo. E eu já tava consumindo produtos derivados de leite de novo, porque eu tinha quase certeza de que se não tinha dado reação nenhuma, isso não era um problema. Então, eu voltei a consumir eventualmente alguma coisa, até pra testar mesmo. Eu fiz assim, de teste mesmo. E a Alice ganhou 1 quilo, enquanto que eu tava consumindo produtos derivados de leite, e enquanto que eu não tava mais dando fórmula pra ela. Então, eu não sei até hoje se ela teve uma PLV mesmo, e se isso curou muito rápido, que eu imagino que não seja muito comum, ou se ela nunca teve a PLV. E a questão era outra, que eu não sei até hoje o que é, se era uma baixa produção de leite sem explicação, porque pode ter sido sem explicação, apesar de a literatura aí falar que são muito raros os casos de baixa produção de leite em livre demanda. Não tenho nenhuma questão relacionada com a saúde, já pesquisei tudo que dava e não encontrei uma explicação pra isso. Mas podia ser baixa produção de leite. Pode ter sido a PLV também? Pode, não sei. Aquele episódio de sangue com febre no dia seguinte, depois eu pesquisei e podia ter outras causas, então acho que pode ter sido também uma grande coincidência, não sei, é um mistério. Mas foram meses assim bem tensos, eu tive que restringir muito a minha alimentação, muitos medos, muita preocupação com a saúde dela também. Depois passou, e aí depois ali quando ela tinha uns 8 meses, a amamentação foi restabelecida, ainda em livre demanda, mas com a Alice comendo muito também, então dali em diante não me preocupei mais, porque ela voltou a curva dela de peso normal, continuou amamentando muitas vezes e seguimos amamentando até hoje. Desde esses episódios ali, desde os 8 meses dela, até hoje, eu praticamente não tive intercorrências, assim, com relação à amamentação. Até 2 meses atrás, quando eu tava no Brasil, que eu tive uma mastite, que eu nem esperava que existisse possibilidade de ter, depois de ela ter 2 anos e meio. O que aconteceu é que ela ficou doente, e aí quando ela ficou doente, ela ficou muito mal, ela vomitava muito, então ela não conseguia fazer nada, mas ela queria mamar. Então ela pediu pra mamar muitas vezes, ela tava com febre o dia inteiro, então ela mamava, assim, coisa que ela não fazia mais, porque ela mama eventualmente, mas são poucas vezes por dia que ela mama. Então aqueles 2 dias ali, ela ficou no peito o dia inteiro, e no dia que ela ficou bem, ela voltou ao padrão de mamar bem menos. E no que ela voltou ao padrão de mamar bem menos, meu corpo tinha acostumado, tinha se preparado pra amamentar mais, porque ela estimulou muito o peito, e ele produziu um leite que não foi escoado, e aí deve ter entupido alguma coisa, e aí ficou com o peito inchado, dolorido, tive febre, foi um pesadelo, assim. Com a ajuda de consultoras também consegui dar vazão pra aquilo ali, e em 2 dias tá com tudo resolvido, sem precisar ir pro hospital, sem precisar tomar antibiótico nem nada, mas foi bem intenso. Mastite, assim, ó, não desejo pra ninguém, porque é uma das piores dores. Tem que continuar amamentando ali quando tá muito dolorido, é meio sofrido. Fora isso, né, nesses 2 anos e pouco, que foi a única questão que a gente teve com a amamentação. A Alice mamava muito, até os 2 anos dela, ela ainda mamava muitas vezes por dia, as pessoas me perguntavam quantas vezes por dia ela mama. Eu não sei, muitas, e eram muitas mesmo. No último meio ano pra cá, assim, de 2 anos e meio em diante, eu notei que ela começou a mamar bem menos. O que eu acho que faz parte dessa maturação dela, que tá ficando maior, tá conseguindo outros meios de se regular as emoções quando ela tá incomodada, de relaxar quando ela precisa. Então, apesar dela dormir ainda a maioria das vezes mamando, ela mama um pouquinho, vira pro lado e dorme. Ela não é tão mais necessário. Ela ainda precisa um pouco disso, às vezes, em alguns momentos. É mais fácil quando ela mama do que se ela não mamar. Ela tá numa migração. A gente vem conversando com ela também pra tentar reduzir a dependência dela com a amamentação, pra ela conseguir dormir sozinha, dormir com um chiller que não seja só comigo também. Então a gente veio conversando com ela nos últimos tempos e trazendo outras alternativas pra ela, que não fosse tudo solucionado com o seio. Então, nos últimos tempos ela tem conseguido dormir com ele algumas vezes. Às vezes ela pede pra mamar e eu dou mamar pra ela, mas deu pra perceber assim que naturalmente tá reduzindo. E uma coisa que eu queria falar também com relação a isso, existe muito preconceito de crianças maiores que ainda são amamentadas no peito, e esses preconceitos, na verdade, eles são infundados, porque se a gente vai olhar para a saúde da criança ou para as recomendações de saúde dos órgãos de saúde, para as pesquisas, eles mostram que uma amamentação que é descontinuada antes dos 2 anos é considerada um desmame precoce. A recomendação é que sejam amamentadas as crianças até pelo menos 2 anos. E quanto mais tempo, melhor para a criança. Se tiver bom para a mãe, se tiver bom para a criança, isso é ótimo para a saúde dela. O leite, mesmo para criança maior, o leite tem inúmeras vitaminas, anticorpos que podem beneficiar a saúde da criança
tanto no curto como no longo prazo. Então, às vezes, a gente não tá dando uma alimentação tão variada para criança. Eu acho que no nosso caso a gente até varia bastante, a Alice até come muito bem, então não tem grandes preocupações com relação a isso, mas o leite materno sempre é um extra que ajuda na saúde da criança. Tem os anticorpos também, que podem ajudar também. A Alice fica doente, fica resfriada, e de todos os resfriados que ela pegou desde que entrou na creche, que foram muitos, ela não teve febre nenhuma vez, então o corpo dela conseguiu lidar muito bem com isso. Eu acho que a amamentação pode ajudar, e não é só o que eu acho, mas o que as pesquisas dizem. Pesquisas mostram muitos benefícios em relação a uma correlação muito forte entre o tempo de amamentação da criança e a saúde dela no curto e no longo prazo. É muito saudável que a criança seja amamentada. Não existe idade limite para a criança ser amamentada, é até que fique bom pra mãe e pra criança. Pessoas perguntam até quando eu pretendo amamentar, e eu não tenho planos. Enquanto estiver bom pra gente, a gente vai continuar. Talvez em algum momento ela não queira mais, talvez eu canse ou por algum motivo eu resolva que é hora de parar, mas por enquanto não tenho planos, vamos ver o que acontece. É isso, essa é a nossa história com a amamentação. Espero que essa experiência ajude outras mães a sentirem que querem amamentar e que verem que mesmo passando por muitos desafios, muitas mães ainda conseguem manter a amamentação. Não é fácil, muitas vezes nossos desafios foram muitos, mas em nenhum momento eu tive vontade de desistir, porque pra mim isso era uma prioridade. Fiz tudo que eu pude pra conseguir. Às vezes a gente não consegue fazer uma amamentação exclusiva até os 6 meses, como eu não consegui, mas eu acho que mesmo que a gente precise recorrer a alguma outra ferramenta, a fórmula, às vezes a gente consegue manter em paralelo. Foi o que eu fiz. Às vezes não dá também por alguma questão, e tudo bem também, vamos respeitar os limites, as histórias individuais, porque não é fácil, cada mãe aí, cada criança vai ter uma história diferente. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, se inscrevam no canal, a gente se vê no próximo vídeo.